Olá, meus amigos do Milk News, muito boa tarde, como é que vão? Vão bem? Muito obrigado pela sua audiência, pelo interesse nas matérias que nós divulgamos aqui no Milk News. A edição passada realmente bombou, porque o assunto era e é espetacular. Eu vou atualizar já os assuntos referentes à Caixa Econômica, à loteria, à Mega Sena, os cambalachos todos que envolvem esses sorteios. Mas antes disso, eu gostaria de colocar para vocês uma coisa que me incomoda sobremaneira. Está me incomodando e está incomodando a população brasileira. Nós não podemos, de maneira nenhuma, por mais amigos que possamos ser, amigos entre aspas, de países limítrofes, principalmente aqueles que professam as ideologias bolivarianas de Hugo Chávez e seus amigos, por mais que a gente admita sermos amigos, irmãos, nós não podemos permitir. Há mais de 56 dias, 12 brasileiros estão presos, amontoados, jogados em uma cela de uma prisão horrorosa da Bolívia, sem nenhuma culpa formada. Isso é um absurdo, é um escárnio, é a prova provada de que o governo brasileiro não está com moral perante os seus vizinhos. É impossível se admitir, com tudo que se possa lamentar, e lamentamos todos a morte desse menino, sem dúvida alguma, mas há que se estabelecer responsabilidade. É impossível que os 56 brasileiros fiquem presos e o governo brasileiro não faça nada. Os colarinhos engomados do Itamaraty, os regabofes que só sabem participar de banquetes e festinhas, não estão tomando nenhuma atitude. Talvez pelo fato de o governo, a cúpula do governo, não está cutucando para que o Itamaraty tome providência. Já ultrapassou os limites do Código Penal, tanto brasileiro quanto boliviano. Já está na área diplomática isso. Isso é uma ação política. É mais um desacato da Bolívia contra o Brasil. E vocês se lembram que esse mesmo Evo Morales, esse mesmo presidente boliviano, invadiu, assaltou com a força do exército boliviano uma unidade da Petrobras naquele país. E o brasileiro não fez nada. Nós somos bonzinhos demais. Expropriaram uma unidade da Petrobras, causando milhões e milhões de prejuízo para o nosso país. E nós não fizemos nada. Por quê? Porque o senhor Evo Morales é muito amigo. Isso tem que acabar, porque agora não é patrimônio, não é coisa material. São vidas humanas que estão lá dentro. Vamos deixar de ser cordeiros, vassalos. Argumentar, não tem nem com o que argumentar. São 12 brasileiros, eu já disse isso aqui e vou repetir, meu Deus do céu. A pena não pode ultrapassar a pessoa do réu. Ponto. Quem é o réu? Não se estabeleceu. Por que não se estabeleceu? Por incompetência deles. Mas existe um filme que, segundo eles mesmos, realmente o foguetinho foi um só, que acidentalmente, desgraçadamente, atingiu a um garoto. Não houve o dolo, foi um crime eventual. Aquilo não foi feito propositalmente, ele soltou aquilo lá, onde caísse, caiu. E a irresponsabilidade devia ser proibido, mas quem devia ter fiscalizado a entrada eram eles. Mas vamos admitir, só um foguete foi soltado, foguetinho daquele tipo lá. Então só uma pessoa soltou. Vamos admitir que entre os 12 esteja o autor. Vamos admitir.
que não é, sabemos todos que não é. O autor, já confesso, está no Brasil, pronto a se apresentar, mas eles não acreditam na versão. Mas o filme deles mesmo mostra que foi realmente o local onde estava o menor. Pois bem, mas vamos admitir que tivesse entre os 12. Então é flagrante que os outros 11 sejam inocentes. Isso é comezinho. Porque a pessoa está vendo isso. Onde estão os advogados brasileiros? Onde está a ordem dos advogados do Brasil? Tão ciosa na defesa dos direitos humanos quando a coisa é do outro lado. Onde é que está a OAB? Saudade do Rubens Aprobato Machado. Naquele tempo, do Rubens Aprobato Machado, alguma providência teria sido tomada. No entanto, são bananas hoje. Bananas do Itamaraty. Bananas dos direitos humanos, onde estão vocês? São brasileiros que estão lá presos. São 11, no mínimo, inocentes que estão lá. Pais de família, um deles com filho para nascer a semana que vem. Todos eles com emprego, já estão desempregados. Quem vai pagar por isso? Aquela coisa do embaixador boliviano numa entrevista na televisão. Não vamos responsabilizar por nada. Porque eles são irresponsáveis. Estão demonstrando a sua irresponsabilidade. E nós estamos demonstrando ao mundo a nossa covardia. Uma das coisas que o brasileiro sempre prezou. E o brasileiro não gosta de ser nem covarde e nem passar por ridículo. São duas marcas características da nossa raça. No entanto, nós estamos nos acovardando e nos ridicularizando perante o mundo. Qualquer outro país do mundo que tivesse 12 inocentes presos, as suas embaixadas, os seus ministros de relações exteriores já teriam tomado algum tipo de providência. Isso é um absurdo, é um escárnio que estão fazendo com esses jovens lá. Nós vamos continuar no assunto. Nós vamos continuar nesse assunto. Mas eu sei que vocês querem que eu volte a falar logo da Caixa Econômica, né? Eu volto, vou atualizar. Muito bom, para dizer para vocês o seguinte. O negócio da Caixa Econômica, aparece mais um nome. Vocês podem imaginar a dificuldade com que temos enfrentado para levantar algumas coisas. Há um manto protetor sobre isso. Há uma caixa preta inexpugnável. A bandalheira é maior do que a prevista, que eu imaginava. Vejam bem, a imprensa está calada. E está com cala-boca. A Caixa Econômica está patrocinando, está enchendo os jornais, revistas e televisões de verbas publicitárias. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, pode ver, confiram. E coincidentemente dentro de todos os jornais tem propaganda maciça do governo. Isso não dá aos jornalistas a oportunidade de trazer esse assunto tão sério a público. É um escárnio, gente. É um absurdo o que está acontecendo. Só o Milk News está falando. Por isso eu peço que vocês que prestigiem, nos ajudem para que a gente não fique clamando no deserto sozinhos. Vocês têm que participar disso com a gente. Olha aí. Eu gostaria de saber, por exemplo, a Caixa Econômica, gente, tem notícia disso tudo. A Caixa Econômica, inclusive, confirma o envolvimento daqueles nomes que nós trouxemos a vocês. Ela confirma. E o que fez a Caixa Econômica? Se limitou, como manda a lei, é o chamado seguro de bumbum. Ela fez o seguro. Apenas comunicou ao COAF. Apenas. Agora, se ela sabe que está sendo cometido um crime dentro do seu seio, não tem que se limitar a isso, não. Ela teria que oficiar o Ministério Público Federal. Ela teria que oficiar a Polícia Federal, que é o órgão correto para ser
acionado no momento de que há uma notícia crime. Se ela não fez isso, no mínimo, para ser bonzinho, prevaricou. No mínimo. Mas existem outros interesses maiores, sem dúvida alguma. Hoje eu acredito que exista a conivência de funcionários da Caixa Econômica Federal. E não me venham com aquela história de querer apresentar algum bode expiatório, não, porque é gente também do escalão acima. Não venha pegar qualquer coitadinho de algum caixa, algum gerentezinho auxiliar de gerência para crucificar, não. Porque quem não está comunicando sabendo desses casos é alguém mais graduado. Então veja, algumas coisas mais que nós levantamos. Conivência de servidores, principalmente entre 2002 e 2006. Tem um relatório sigiloso que nós tivemos acesso que confirma o valor de 32 milhões nessas movimentações estranhas. Coloque-se estranhas entre aspas. 75 pessoas estão sob suspeita. E surge mais um nome. Se você conhecer esse sortudo, peça para ele jogar na loteria para você. Chama-se Alício Gouveia, mais um nome. Ganhou 525 vezes. Isso é um absurdo. Isso é um escárnio, gente. Isso não pode ficar assim. 3.800.000 levantou esse tal de Alício Gouveia. Agora, então, deixa eu repetir. Alício Gouveia, Marco Trofo, Manuel Santos Sá, Vitório Basso, são 4 só, né? Por enquanto. Perfeito, 4 por enquanto. Nós estamos levantando. Cada edição nós vamos arrumar um jeito de... Porque isso está envolto num mistério, num segredo tão grande que ninguém consegue levantar o nome dessa gente. Eu sei que são 75 pessoas. Até agora eu consegui 5. Tem 70 outros ali envolvidos. Eu tô achando que deve ter nome conhecido nesse meio. Lavando dinheiro de corrupção. E por isso esse segredo, esse sigilo todo foi decretado. Mas nós vamos fuçar. Nós vamos querer essa relação. E vejo, pasmem, essa novidade. Entre esses indivíduos citados, quando se vai puxar o que a gente comumente em polícia chama de capivara, que são os antecedentes criminais, vejam o que aparece, gente. Veja onde vai isso. A imprensa não dá uma linha sobre isso. Isso me revolta como jornalista. Nos antecedentes constam crimes de receptação, estelionato, homicídio. Entre esses, homicida, crime de contrabando, lesão corporal. O que é isso? Sonegação fiscal, latrocínio. Então são bandidos que estão lavando dinheiro. São bandidos. E não se fala nada. A imprensa não divulga. Eu quero saber, já que a Caixa, naquele famoso seguro de bumbum, que a gente chama, né? Seguro de bunda, me perdoe de falar, para livrar a responsabilidade, comunicou ao COAF, então ela sabe da existência dessas pessoas. Se ela sabe, comunicou ao COAF, o COAF, se por sua vez comunicou ao Ministério Público ou comunicou à Polícia Federal, se houve processo, se houve investigação, eu quero saber onde anda isso. Aonde andam esses processos? Se é que foram abertos. Eu queria saber. Qual a conclusão? Tem alguém preso? Estão presos aonde? Em lugar nenhum.
Veja um absurdo que se chega, gente. Veja, olha, eu sou avesso, sou contrário a esse negócio de sensacionalismo, essas coisas. Eu fico revoltado até. Mas nesse ponto que chega isso não é só... Isso é realidade, oficialmente constatado pelo próprio órgão e não é negado pela Caixa. Se existe essa maracutaia lá dentro de lavagem de dinheiro, com a complacência e até participação de funcionários, tudo leva a crer que as denúncias na manipulação de resultados sejam verdadeiras. Se pode uma coisa, pode outra. Se a corrupção tomou conta dessa instituição centenária que é a Caixa Econômica Federal, fundada em 1860 por D. Pedro, eles conseguiram avacalhar, bagunçar com a Caixa Econômica Federal. E já prestou muitos bons serviços e presta, num outro setor, bons serviços à população. Bem, existe, me parece, eu não quero nem citar para não dizer que há partidarismo, mas apenas um senador está se movimentando. Um senador da República está se movimentando. Tá? É o senador Álvaro Dias, do Paraná. Ele tem também algumas informações, eu vou cruzar minhas informações com as dele. Vamos ver se a gente consegue mais alguma informação oficial por parte do senador, porque eles não podem negar um pedido de informação do senador. Vamos usar. Senador Álvaro Dias, quero manter um contato com o senhor. Vamos juntos trabalhar nisso aí. Bem, são 29 casos. 29. 75 pessoas envolvidas. Muita gente me cobrou com relação ao delegado. Na edição passada, nós dissemos que tinha um delegado envolvido e tal. E a informação vem chegando aos poucos, porque nós temos que apurar que ninguém nos dá informação. Ele realmente ganhou, entre aspas, 17 vezes. Mas já é uma pessoa por demais conhecida, não é novidade para ninguém. É o ex-delegado que já está exonerado. Já está exonerado. Luiz Osilac. Ele já... É aquele caso tal. Agora que apareceu, ele já constatado, lavou lá 17 vezes dinheiro nessa... Bom, e me disse também um informante nosso, a modalidade, como é que é feita a coisa. Esse quadrilheiro pega o dinheiro dele, abre uma conta na Caixa e deposita esse dinheiro na Caixa. Ele não vai comprar do sujeito direto, não. Então o gerente sabe o quanto ele tem na Caixa. 90 dias depois, o primeiro que chegar com o bilhete premiado, e ele sabe quanto o cliente tem na conta, ele oferece então para o cliente comprar. Não sei por que o 90 dias. Talvez, acho que o rastreamento se dá nos primeiros 90 dias. Como o dinheiro está na conta, ele simplesmente tira da conta, paga o verdadeiro ganhador e fica com o bilhete para lavar aquele dinheiro que está lá na conta. Então isso estabelece a conivência do gerente, dos funcionários da Caixa. Esse é o mecanismo que eles estão usando. Tá bom? Isso para saber que nós sabemos como é que está sendo feita a coisa. Rapidamente, eu tinha muitas outras coisas a falar, mas o caso da minoridade eu não posso deixar de falar. Eu tenho mais algum minuto aí? Então, minoridade penal. Ninguém mais suporta a situação. Eu, em algum momento da minha vida anteriormente, eu até que achava que realmente a redução não fosse a medida mais correta ou coisa parecida. Por favor, atentem para a minha xícara, por favor. Obrigado, hein? Esse cafezinho tem um sabor melhor com esse emblema. Mas, diante da realidade que nós estamos vivendo, eu sei que é uma questão de educação. Eu sei que é uma questão de vida digna, distribuição de renda, esses discursos todos. Ocorre que nós estamos numa situação emergencial. Nós estamos num ponto em que, se a gente for esperar que a educação surta efeito, que a distribuição de renda surta efeito, nós vamos ter milhares de pessoas mortas por jovens de 16, 17 anos.
Esse último caso, inclusive, que é uma coisa triste, este jovem Vitor, esse menino, estudante de comunicação, não é isso? Pois bem, foi morto de uma maneira tão vil, porque ele entregou tudo, ele não fez nenhum gesto de reação, um moleque. Pois o menino fez questão de atirar. Por que ele atirou? E vejam bem um detalhe, gente. Ele se apresentou espontaneamente. Por que ele se apresentou junto com a mãe, sabendo que tinha cometido um latrocínio de repercussão, a sociedade estava toda contra ele? Porque ele sabia ser inimputável. A hora que ele apertou aquele gatilho, ele pensou, falou, não, se eu matar também não vai acontecer nada, é 3 anos, socioeducativa a pena. Então, ele matou, aí foi lá com a mãe, se apresentou como um bom menino, e vai ficar 3 anos de medida socioeducativa, e depois vai ser colocado em liberdade, como manda o Código do Menor e do Adolescente. Isso é muito pouco, convenhamos. Isso também já é um abuso. É um desrespeito às famílias das vítimas. E só para que vocês tenham um dado aí, vocês defensores da manutenção do atual código, adolescentes apreendidos, aumento de 138%. Alguma coisa tem que ser feita para conter isso. Alguma coisa. Vocês são defensores daquelas frases feitas, daquela politicamente correta, aquela coisa. Pensem nisso. A hora que esse menino voltar o cano do seu revólver pro seu filho, pra sua mãe. E eu me lembro muito bem que um ferrenho defensor dos direitos humanos, e eu também sou, não sou contra não, eu bem. Mas ele era demais, exageradamente, ocupou cargos altos, chegou a secretário de Estado. Mas no dia que ladrões invadiram a sua casa, no bairro do Pacaembu, você sabe com quem eu estou falando, estupraram a sua sogra de 71 anos de idade, ele foi o primeiro a correr da secretaria para pedir providência enérgica. Até que o sangue passe por baixo da sua porta, você ignora o sangue da casa do vizinho. Agora, alguma coisa tem que ser feita. O governador Alckmin, só um detalhe. Latrocínio, aumento. No último bimestre, aumentou latrocínio, que é o mais temível, que é o roubo seguido de morte, né? Latrocínio, aumento, 114%. 114% nos últimos 2 meses. O governador tem aí uma medida paliativa que eu acho até coerente. Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao invés de 3 anos para crimes hediondos, como é o caso do latrocínio, para crimes dessa repercussão, ao invés de 3, passaria para 10. Para que essa molecada tenha medo de alguma coisa. E quando nós defendemos que deve ser preso, ninguém está defendendo que com 18 anos seja jogado na cela com os bandidos. Não. É só o Estado fazer um tipo de prisão intermediária, onde somente jovens na mesma faixa etária fiquem mantidos presos, longe da sociedade, até que se constate que eles estão recuperados para viver no meio da nossa sociedade. É pedir muito isso? É pedir muito isso? Que um latrocida que tenha 17 anos, 11 meses e alguns dias, como é o caso desse, 3 dias depois de ele ter matado o universitário, ele completou 18 anos. É muito pedir que, além dos 3 anos de medida, ele cumpra outros numa prisão especial e não junto com os demais bandidos? Até que se estabeleça realmente a sua periculosidade? É pedir muito isso? Ou vamos esperar que a sociedade seja morta por esses jovens? Meus amigos, nós continuamos investigando o caso da Caixa Econômica. Se você se interessa por isso, acompanhe as edições do Milk News. Vamos manter contato com Bolívia,
a OAB e outros órgãos com relação aos brasileiros presos. Nós estamos acompanhando. E aqui a gente fala tudo aquilo que a imprensa não tem coragem de dizer. Muito obrigado pela sua audiência. Prestigiem o Milk News. Vejam a importância de um canal democrático. Aqui nós não somos patrocinados pela Caixa Econômica, pela Petrobras, pelo Banco do Brasil ou pelas empreiteiras Odebrecht ou AS Queiroz Galvão. Aqui nós temos liberdade. Quem patrocina sou eu mesmo, a mim mesmo, para que você tenha um espaço para saber de tudo aquilo que amordaça a imprensa brasileira. Muito grato pela sua atenção, um abraço, até a próxima.